Fala galera tricolor, sejam bem-vindos ao Pitaco. Eu sou Bruno Oliveira. Vamos falar hoje de mais uma contratação feita pelo Fluminense, né? Ainda não oficializada, até porque a contratação ela só é fechada a partir do momento que tem os exames médicos realizados e a assinatura do contrato, que ainda não aconteceu. Mas podemos dizer que é algo que está muito bem encaminhado já para acontecer. Estamos falando de Agustín Canóbio, uruguaio, ponta esquerda, que joga no Atlético Paranaense, né? Então, antes da gente começar a falar sobre essa contratação, então já peço para os amigos, deixa o like de vocês, se inscreva no Pitaco se você ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo, compartilha nosso conteúdo, ative as notificações também para você não perder nada, que isso é muito importante, beleza? Então, sem perder muito tempo, vamos trazer para a tela aqui alguns números sobre Agustín Canóbio, beleza? Aqui, ó, estamos falando aqui de um jogador que tem contrato com o Atlético Paranaense até 31 de dezembro de 2026, um jogador de 26 anos, 1,75 m de altura. O Canóbio, ele é destro, tá? Ele joga pelo lado esquerdo, mas ele é destro, beleza? Ele tem acho que uma observação importante, né, que é sempre bom a gente ficar atento a isso. Ele tem como empresários aqui a Faro Esporte. Se você for dar uma olhadinha lá na lista de clientes da Faro Esporte, você vai ver que tem um jogador chamado Joaquim Lavega, outro jogador também do Fluminense, beleza? Aqui, o histórico de transferências do Canóbio, que é importante também a gente falar a carreira que ele teve no futebol, né? Ele começa lá no Fênix do Uruguai, vai para o Peñarol e logo depois ele é comprado pelo Atlético Paranaense lá em 2022, ao custo de 2 milhões de euros. Então, o Canóbio só jogou em 3 clubes até agora em toda a carreira. E os números dele, a gente pode colocar aqui que são 335 jogos, 38 gols e 38 assistências, beleza? Então, vamos trazer agora mais um pouquinho aqui de números, dados. Tem algo que é muito importante de ser falado do Canóbio, tá? Então, vou trazer aqui, ó, dados diretamente lá da FBTV, do meu amigo Felipe Barros, um dos melhores canais que a gente tem de scout e análise de jogadores. Então, eu sempre busco os dados através do canal do Felipe. Então, tá aí, ó. Em 2024, pelo Atlético, Agustín Canóbio, 48 jogos, sendo 39 titular, 9 gols, 7 assistências, 5 pré-assistências, 52 passos para finalização, 94 finalizações, 39% das finalizações foram no gol, 9,9 perdas na posse de bola a cada 90 minutos, 4,3 recuperações de bola a cada 90 minutos, 13 cartões amarelos e 1 cartão vermelho, beleza? Passando agora para a próxima imagem aqui, que também é muito importante, torcedor gosta muito também de ver sobre isso, o mapa de calor do Canóbio nos 2 últimos anos. A gente vê em 2023 aí ele ocupando majoritariamente o lado esquerdo, mas também tendo a sua passagem ali pelo lado direito. E o ano de 2024, você vê que é todo concentrado do lado esquerdo. E é um jogador que você consegue perceber que ele faz muito aquele corredor, né? Tem a parte de calor também ali atrás, né? Na parte defensiva, atrás do meio-campo. É um jogador que ele é muito voluntarioso, né, nessa recomposição defensiva. A gente até falou sobre ele ontem na nossa live, ontem não, no sábado à noite na nossa live, o Felipe Barros participou, e ele deu um dado muito importante, que fisicamente o Canóbio é o melhor jogador do Brasil, né? E aí ele explica, quem perdeu, né, recomendo, dá uma olhada lá na live que a gente fez no sábado, uma live muito bacana, muita gente prestigiou. E aí ele fala que com relação aos sprints, né, a quantidade de sprints, a velocidade que o Canóbio usa durante os jogos. O Canóbio simplesmente não para de correr. É um cara que, para o esquema do Mano Menezes, vai ser imprescindível, né? Porque é um cara que vai conseguir atacar, vai defender toda hora e é absurdo, né?
E como o Felipe trouxe, é o melhor jogador do Brasil nesse sentido. E ele até traz um comparativo, vou botar na tela aqui também para vocês. Aqui, ó. Um comparativo com Kevin Serna, que seria o melhor jogador do Fluminense nesse quesito, tá? E ele bota aqui, ó, metros por minuto. O Canóbio, ele tem 121,28 metros por minuto percorrido no Campeonato Brasileiro, enquanto o do Serna, 109,9. O do Serna é muito bom. O do Canóbio é absurdo. É padrão aí, como o Felipe disse, é padrão Premier League, tá? Sprint máximo. O que seria sprint máximo? A velocidade máxima que o jogador alcança dentro do campo de jogo. Aí a gente tem o Serna, que é mais veloz, chegou a bater 34,2 km por hora. São dados de GPS, tá, galera? O Canóbio, 31 km por hora. Esses dois próximos são impressionantes. Às vezes que supera 25 km por hora. O Canóbio, 19 vezes, 0,67 por partida. E o Serna, 15 vezes. E essa última é a mais impressionante, talvez. Vezes dentro de cada 90 minutos, que supera 20 km por hora em sprints, em corridas, né? O Canóbio tem simplesmente 113 vezes, enquanto o Serna tem 81,2. Né? Então a gente vê aí que fisicamente, nesse papel de ataque e defesa, o Canóbio ele é simplesmente um fenômeno. Né? A gente costuma falar que é um touro dentro do campo de jogo ali, é um jogador que vai ajudar bastante. Hoje em dia é muito importante, né? Faz parte da cultura dos ponteiros no futebol brasileiro, não só no futebol brasileiro, no futebol mundial também. Os jogadores darem esse suporte na parte defensiva, ajudando o lateral, marcando o ponteiro adversário. Então, o Canóbio é um jogador que faz muito bem isso. Perdão. Então, falando agora sobre valores, né? Ainda não se tem muitas informações, ou melhor, não se tem informação nenhuma ainda. Só deixar claro também que é importante, que era para ter falado no início do vídeo, acabou que eu não falei. É uma informação trazida em primeira mão aí pelo Vago lá, rapaziada lá do Sodanense, beleza? Eles trouxeram essa informação em primeira mão na noite de domingo, na noite de ontem. Foi confirmada também, apurada pelo Vene Casagrande e outros repórteres, outros jornalistas também fizeram essa apuração. Inclusive, notícias vindo lá do Paraná falaram que o Canóbio nem treinou nesse domingo, né? Que teve um jogo-treino do Atlético Paranaense e ele não participa. Então, a tendência é que ele se apresente para exames médicos, assinatura de contrato na quarta-feira no Rio de Janeiro. Beleza? É uma negociação que está sendo tratada diretamente entre os presidentes dos clubes, Mário Bittencourt e Mauro César Petralha. Tá? Mas, como eu falei, não se tem informação ainda alguma sobre as condições do negócio. Ainda não se sabe se é empréstimo, foi falado já empréstimo, foi falado compra em definitivo. Isso é óbvio, vai ser um ou vai ser outro, mas a verdade é que a gente ainda não tem informações nenhuma sobre isso. Tá? A única coisa que está definido é que, segundo o Sodanense, é que Canóbio já é jogador do Fluminense, beleza? Então, cara, eu vou deixar a minha opinião sobre essa contratação. Vou até pedir para os amigos deixarem nos comentários também se vocês curtiram, se vocês gostam do Canóbio, o que vocês acham que o Canóbio pode acrescentar para o Fluminense, se ele vem para ser titular ou não. Então, falando um pouquinho agora a minha opinião sobre essa contratação, cara, primeiramente, né, eu acho que o Fluminense ele tem buscado muitos jogadores para a mesma faixa do campo, tá? Esse eu acho que é o primeiro ponto. E aí eu não estou entrando em detalhes individualmente, se são bons ou não. Só que o Fluminense ele traz o Lavega, ele traz o Paulo Baia, ele traz o Canóbio, ele já tem o Kerna, já tem o Keno, já tem o Serra e tem o Isaac. Então a gente está falando aí de 6 jogadores que jogam na mesma faixa de campo. Características diferentes, ok, mas na mesma faixa de campo, né? Então, parece que está um pouco desbalanceada essa busca por reforços do Fluminense. Está focando muito em uma posição, enquanto outras está, até esse momento, deixadas de lado. A gente está falando aí de um camisa 9, que ainda não veio. A gente está falando de um reserva para o Ganso, de repente mais um volante, lateral direito, até porque existe a possibilidade do Guga sair, né?
Então, existem posições ainda carentes no Fluminense, se você for pensar num elenco como um todo. E o Fluminense ele vem se reforçando muito para a mesma posição. Eu até acredito que, por todos os nomes disponíveis, o Canóbio ele vem para ser titular desse time. Tá? Eu posso até colocar para vocês que seria um titular absoluto. E aí a gente teria o Canóbio de um lado e o Aras, se permanecer no Fluminense, do outro. Se o Aras sai, é bem provável que o Fluminense vai buscar uma reposição, mas de repente a gente vai ter o Serna fazendo aquele lado ali também, que o Serna também joga do lado direito. Mas eu acredito que o Canóbio ele vem para pegar essa vaga na ponta esquerda ali, tá? E eu acho que ele pode acrescentar muito para o Fluminense. Ele não é um jogador muito habilidoso, tá? Então ele não é aquele jogador que você vai esperar, um jogador de dribles, um jogador de magia, não é. Ele é um jogador voluntarioso, é um jogador de força, é um jogador que finaliza bem. É um jogador de seleção uruguaia. Inclusive disputou a Copa América em 2024. Ele não está mais na seleção por causa de uma briga que ele teve lá com o Bielsa, né? Não só ele, mas o Suárez, outros jogadores também reclamaram bastante lá do Bielsa, então ele não faz parte da seleção uruguaia nesse momento. Mas é um jogador de capacidade de pegar uma seleção principal, disputar competições importantes como a Copa América. Então a gente não está falando de um jogador ruim, a gente não está falando de um jogador fraco. A gente está falando de um bom jogador. Talvez não seja o que a gente imaginava, né? Aquele jogador fora de série, que acaba que a gente fica sempre na ideia de conseguir ter esse jogador no Fluminense. Ainda não é esse nome, mas é um jogador que vai entregar bastante. Talvez seja o segundo jogador dos reforços até agora que vem para ser titular junto com o Hércules. Então a gente já está falando de dois jogadores aí que vêm para ocupar a vaga certa nesse time de titular, né? Agora, o grande X dessa questão, o grande ponto de interrogação, e aí eu acredito que até sábado, né, a gente já vai ter essas informações para a gente poder debater na nossa live de sábado, vão ser os valores, vão ser as condições da contratação do Canóbio, né? Porque a gente já ouviu falar aí que o Canóbio ele tem uma avaliação de 4 milhões de dólares até 6 milhões de dólares, já foi falado até em 8, 10 milhões de dólares. Surgiu uma notícia aí que o Milan estava interessado no Canóbio, que já teria até fechado, né, no final do ano, por valores de 2 milhões de dólares, o que não aconteceu, óbvio, né? Então acabou que foi uma fake news. De fato, eu não sei nem se houve essa proposta mesmo do Milan, ou se foi somente uma movimentação de bastidores, alguma jogada de empresário para poder valorizar o Canóbio. Mas o fato é, se tudo confirmado, der tudo certo nos exames médicos, indo de acordo, né, lógico, com a apuração da galera lá do Sodanense e de outros jornalistas que também já noticiaram, Canóbio é jogador do Fluminense. Então, peço para os amigos, mais uma vez, botem aí nos comentários o que vocês acham. E vamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho, porque ainda tem nomes para serem trazidos nessa janela. A gente está apurando algumas notícias sobre o Rony. A gente falou na live de sábado também, demos alguns detalhes aqui, inclusive, talvez a gente tenha sido o primeiro também a falar da situação do Rony, sobre empréstimo com opção de compra. Vai até rolar um corte aqui no Pitaco, a gente vai botar um corte dessa fala sobre o Rony hoje. Então é isso. Deixa nos comentários aí o que vocês acham sobre o Canóbio, deixa o like, se inscreva também, que é muito importante para a gente. E é isso. Até a próxima, pintando mais notícias ou contratações. A gente vem aqui para poder bater um papo, para falar um pouco com vocês, beleza? Saudações colores, grande abraço e valeu!